Olá, pessoal! Eu sou Leila Oliveira e gostaria de convidar vocês para uma conversa sobre o tema do patrimônio cultural imaterial, através de 3 principais vídeos. Neste segundo vídeo, nosso objetivo é contextualizar a criação do instrumento chamado inventário, discutir o inventário participativo enquanto estratégia de preservação e salvaguarda dos bens. Mas antes de entrarmos no conteúdo desse vídeo, talvez seja interessante nos questionar. Será que aquilo que chamamos de patrimônio sempre foi algo conhecido e valorizado? No que se refere ao Brasil, o poeta modernista Mário de Andrade foi um dos primeiros intelectuais a pensar o patrimônio de forma mais ampla. Mário esteve à frente do Departamento de Cultura e Recreação de São Paulo, entre os anos 1935 a 1938. E como dito no vídeo anterior, foi ele quem escreveu o anteprojeto de proteção do patrimônio artístico nacional. Partindo de uma perspectiva etnográfica, Mário se dedicou com afinco a inventariar e registrar os elementos constituidores da cultura brasileira. Nas suas viagens etnográficas, realizadas na década de 1920, ele percorreu o Brasil coletando dados sobre a cultura popular, a exemplo da arte barroca de Minas Gerais, músicas e danças como o coco e as melodias do boi do Nordeste, identificados por ele como importantes processos criativos e de revitalização da memória. Certamente, suas andanças pelo Brasil enquanto turista aprendiz, como ele mesmo se chamava, ajudaram na concepção da Semana de Arte Moderna de 1922, na qual esteve fortemente envolvido. Assim, a preocupação com o registro e a preservação do patrimônio orientaram as ações educativas do Departamento de Cultura, dirigido por ele, e isso pode ser evidenciado em especial no setor da discoteca, um centro de documentação de manifestações populares equipado para a sistematização e coleta de dados, onde Mário realizou o seu inventário dos sentidos. Também a missão de pesquisas folclóricas de 1938, liderada por ele, foi responsável por fazer conhecer e valorizar a cultura brasileira, a exemplo das vaquejadas, caboclinhos, maracatus, carimbó, lundus, os repentes, o toré indígena, reisados e muito mais, no contexto em que a chamada Belle Époque francesa era a maior referência artística no Brasil. É importante situar que Mário de Andrade, o pai de Macunaíma, músico, poeta, escritor, pesquisador, ao contemplar a dimensão imaterial e simbólica do patrimônio brasileiro, foi um dos pioneiros na valorização e preservação da cultura popular. Ao elaborar o inventário como método, certamente ele contribuiu para que bem mais tarde, em 1999, fosse criado pelo antropólogo Antônio Arantes um instrumento conhecido como Inventário Nacional de Referências Culturais, INRC, que hoje serve de referência para a área. Arantes e sua equipe utilizaram como experiência piloto a área do Museu Aberto do Descobrimento, MADE, onde foram inventariadas 7 comunidades nos municípios de Porto Seguro e Santa Cruz de Cabralha. Vamos ouvir um trecho do antropólogo comentando a elaboração do INRC. Eu sou contactado pelo Departamento de Identificação e Documentação do IPHAN para fazer uma proposta para a criação de uma metodologia para o Inventário Nacional de Referências Culturais. Eu fiz a proposta a partir do escritório de consultoria e trabalhei nesse projeto, participaram Marília, minha mulher,
que é professora do Instituto de Artes da Unicamp, diversos alunos de vários níveis, de doutorado, mestrado, graduação, além de pessoas que se envolveram lá em campo, né? E foi nesse trabalho feito na Costa do Descobrimento, né? Eu escolhi a Costa do Descobrimento como uma área para um projeto piloto, e foi no trabalho de campo feito nessa região que nós fomos dando mais concretude a essas categorias com que o IPHAN passou a trabalhar e que tinha definido no decreto 3551. Né? E a elaboração do decreto foi mais ou menos concomitante com essas negociações para que houvesse a elaboração da metodologia de inventário. E houve muita resistência da minha parte em usar o conceito de inventário para esse tipo de elementos culturais. Por quê? Porque são práticas sociais que não são cristalizadas no tempo nem no espaço. Elas têm, digamos, tem fluidez, dinâmica, se encontram sempre em constante transformação, elas não se restringem a determinados territórios, elas são fluidas. E o inventário remete muito à ideia de coleção, documento, uma coisa já... Coisas palpáveis que você... Exatamente, são palpáveis, são objetos palpáveis que você pode contar, separar, classificar. Museu, arquivo, né? Museu, arquivo, por tamanho, por cor, por o que você queira. Né? São critérios que permitem classificação. Quer dizer, a ideia de inventário leva à classificação leva, quer dizer, diz respeito nessa tradição, digamos, de política cultural, às coleções de artefatos ou de documentos. E, na verdade, a ideia de que o inventário é um instrumento básico de uma política de patrimônio, ela é herdada, ela não é uma noção que nasce no contexto do chamado patrimônio material. Ela é herdada das formas estabelecidas de gestão de patrimônio. Patrimônio arquitetônico, bens móveis, etc. Outro debate interessante acerca do desafio de inventariar bens culturais são os diferentes entendimentos sobre o conceito de referências culturais. A pesquisadora Cecília Londres, por exemplo, em seu texto chamado Referências Culturais, Bases para Novas Políticas de Patrimônio, inserido no próprio INRC, afirma que a noção de referência cultural pressupõe a produção de informações e a pesquisa de suportes materiais para documentá-las, mas significa algo mais, um trabalho de elaboração desses dados, de compreensão da ressemantização de bens e práticas realizadas por determinados grupos sociais, tendo em vista a construção de um sistema referencial da cultura daquele contexto específico. Sobre o Inventário Nacional de Referências Culturais, a pesquisadora também destaca que, nesse processo, a situação de diálogo que necessariamente se estabelece entre pesquisadores e membros da comunidade propicia uma troca de que todos sairão enriquecidos. Para os agentes externos, valores antes desconhecidos virão ampliar seu conhecimento e compreensão do patrimônio cultural. E para a comunidade, esse contato pode significar a oportunidade de identificar e valorizar partes do acervo material e simbólico que constitui uma riqueza às vezes desconhecida ou não devidamente avaliada. Já o Manual do Inventário Nacional de Referências Culturais indica que referências são edificações e são paisagens naturais. São também as artes, os ofícios, as formas de expressão e os modos de fazer. São as festas, os lugares a que a memória e a vida social atribuem sentido diferenciado. São as consideradas mais belas, são as mais lembradas, as mais queridas. São fatos, atividades e objetos que mobilizem a gente mais próxima e que reaproximam os que estão longe.
para que se reviva o sentimento de participar e de pertencer a um grupo, de possuir um lugar. Em suma, referências são objetos, práticas e lugares apropriados pela cultura na construção de sentidos de identidade. São os que popularmente se chama de raiz de uma cultura. Mas atenção! O inventário não é necessariamente uma etapa da patrimonialização, já que um bem cultural poderá ser inventariado sem que necessariamente seja registrado. O inventário é um instrumento autônomo e o objetivo principal de inventariar um bem cultural é apreender os sentidos que são atribuídos pelos grupos sociais detentores deste bem. Além disso, uma das finalidades do inventário é que ele ajude a construir medidas de salvaguarda em relação ao bem cultural inventariado. Ou seja, ao inventariar um bem cultural na sua comunidade, certamente você conhecerá melhor seu território, seus saberes, celebrações, modo de fazer e poderá ajudar na proteção dos bens culturais lá existentes. Que tal viajarmos para Cabo Verde, na África, e conhecermos uma experiência de inventário participativo de patrimônio cultural imaterial? Esse segundo workshop veio para capacitar já os técnicos, possíveis técnicos que saem da comunidade. Isto que para nós é importante, é experiência nova. De antes o inventário era feito pelos técnicos e vimos que a Convenção recomenda que seja feito pelas comunidades. E na recolha dos dados dividimos tanto em 3 grupos. Tínhamos, como disse, o Centro Histórico, tínhamos o grupo de Salineiro e o grupo da comunidade da Calabaceira, e dentro desses 3 grupos os jovens tinham as tarefas distintas. Nós tínhamos uma pessoa que fazia a entrevista, o jovem que recolhia o áudio, outra pessoa que fazia a recolha do vídeo e ainda mais uma pessoa que estava a fazer o registro por escrito. O inventário de base comunitário do Concelho de Ribeira Grande de Santiago, localizado na cidade de Praia, foi realizado em 2015 como parte do programa da Unesco chamado Reforço das Capacidades dos Países Lusófonos da África para a implementação da Convenção de 2003 e abrangeu as comunidades de Calabaceira, Salineiro e Centro Histórico da chamada Cidade Velha, que é Patrimônio Histórico da Humanidade. Como informa o catálogo do inventário, publicado pelo Instituto do Patrimônio Cultural, o IPC de Cabo Verde, e organizado por sua Direção do Patrimônio Imaterial, o inventário de base comunitária é um processo criativo de geração de conhecimento. Ele reconhece os membros da comunidade como criadores e especialistas do seu patrimônio e os participantes não comunitários como mero facilitadores. Reconhece a diversidade na comunidade com relação ao seu patrimônio, as opiniões divergentes e ainda valoriza a inclusão de jovens como parte das múltiplas vozes, sobretudo na identificação e transmissão do PCI, Patrimônio Cultural Imaterial. Não representa um fim em si, mas sim um passo-chave no estabelecimento de um diálogo para a salvaguarda do mesmo. Bem, após a seleção de jovens de Calabaceira, Salineiro e Centro Histórico, interessados em aprender sobre a realização dos inventários, foi realizada uma oficina de 10 dias para a capacitação tanto dos técnicos do IPC quanto dos jovens participantes. Foram 3 dias de aula teóricas, 3 dias de recolha de dados, entrevistas, fotografias, vídeos participativos, gravação de áudio, mapeamento participativo e caminhada transversais. 3 dias de sistematização de dados e 1 dia para a apresentação dos resultados para comunidades abrangidas. Interessante pontuar que no final do inventário foram selecionados 3 jovens participantes
que deram continuidade aos trabalhos de levantamento de dados sob a supervisão dos técnicos do IPC. Vamos ouvir alguns dos participantes que construíram coletivamente o inventário? Super legal, eu gosto também muito de saber profundamente como é que as pessoas fazem uma coisa que eu já sei que essas coisas que elas fazem é trabalho delas. Mas gostaria de saber profundamente como que ela dirigia os trabalhos delas. E para não se perder, tem que ter pessoas mais novas para dar continuidade ao trabalho dar delas. continuidade. Dentro da oficina estou a aprender a história e estou a saber muito mais sobre o que tem aqui e eu não sabia, eu daqui não sabia e está a perder. Então a oficina quer nos formar e para continuarmos a procurar as informações que foi dos nossos avós, para não perder, para dar continuidade. O exemplo do inventário realizado em Cabo Verde em 2015 e um ano antes em Moçambique, pelo mesmo programa, mostra a importância da salvaguarda dos bens culturais imateriais e o inventário participativo como um instrumento para as comunidades detentoras das manifestações culturais. Lembrando que a Convenção de 2003 da Unesco demonstra preocupação com a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial ao afirmar que entende-se por salvaguarda as medidas que visam garantir a viabilidade do patrimônio cultural imaterial, tais como a identificação, a documentação, a investigação, a preservação, a proteção, a promoção, a valorização, a transmissão, essencialmente por meio da educação formal e não formal, e revitalização desse patrimônio em seus diversos aspectos. No Brasil, o decreto número 5.753/2006 recomenda que, para assegurar a identificação com fins de salvaguarda, cada Estado-parte estabelecerá um ou mais inventários do patrimônio cultural imaterial presente em seu território, em conformidade com seu próprio sistema de salvaguarda do patrimônio. Os referidos inventários serão atualizados regularmente. Ao apresentar seu relatório periódico ao Comitê, em conformidade com o artigo 29, cada Estado-parte prestará informações pertinentes em relação a esses inventários. Ou seja, os dois documentos indicam que, para proteger qualquer bem cultural, é preciso conhecê-lo em profundidade e o método mais adequado para isso é produzir inventários. Além disso, os inventários permitem identificar os bens culturais que estão em iminente risco de desaparecimento ou descaracterização como, por exemplo, o Iacoa, ritual do povo, Inauê Ninauê, para a manutenção da ordem social e cósmica que foi inscrito na lista do patrimônio cultural imaterial que requer medidas urgentes de salvaguarda. E mesmo que não façam parte da lista da Unesco, os bens em risco devem passar por medidas de salvaguarda como identificação, inventariação, documentação, pesquisa, preservação, promoção, proteção, valorização e a transmissão dos conhecimentos. O objetivo do processo de inventariação participativo é justamente o de garantir a viabilidade dos bens culturais, já que durante o período de pesquisa, os detentores apontam os riscos do que está ocorrendo com o bem e de forma participativa elaboram junto aos órgãos oficiais as ações de salvaguarda. Ou seja, para que a salvaguarda realmente seja efetiva, não pode se resumir a um conjunto de ações descoladas da realidade sociocultural dos grupos detentores. Que tal falarmos um pouco de como se dá o processo de reconhecimento de um bem cultural imaterial? Trazemos para vocês o caso do ofício das paneleiras de Goiabeiras, localizadas no bairro de Goiabeiras, na cidade de Vitória, capital do estado do Espírito Santo. O modo de fazer a cerâmica das paneleiras de Goiabeira foi o nosso primeiro bem cultural imaterial
registrado no Livro dos Saberes do IFAM em 2001. Em Goiabeiras Velha, o ofício da ceramista é um saber compartilhado que faz parte da cultura e sociabilidade local e é transmitido por gerações, avós, mães, filhas e netas. Muitas mulheres têm esse ofício como a atividade principal e fonte de renda, mas ele chegou a ser ameaçado, pois sua principal fonte de matéria-prima, o barreiro, quase foi transformado em uma estação de tratamento de esgoto. Para enfrentar essa ameaça, as ceramistas se organizaram na Associação das Paneleiras de Goiabeiras, em 1987, e negociaram com os poderes públicos. Tempos depois, elas acionaram a Lei 3.551/2000 e demandaram o reconhecimento de seu ofício como um patrimônio cultural imaterial. O inventário de referências culturais de Goiabeiras aconteceu entre março e maio de 2001, sendo que as pesquisas foram feitas em conjunto com a comunidade, resultando em uma série de informações sobre o ofício, como origem e historicidade, contexto sociocultural de produção e consumo, matérias-primas utilizadas, técnicas empregadas e etapas de produção, bens culturais associados, referências documentais, bibliográficas e audiovisuais, significados atribuídos ao ofício pelas paneleiras e pela sociedade. Com o INRC concluído e os pareceres favoráveis emitidos pelos técnicos do IFAM, o dossiê foi apresentado ao Conselho Consultivo do IFAM, instância composta por antropólogos, historiadores, arquitetos e membros da sociedade civil, responsável por analisar as pesquisas e deliberar sobre a aprovação do registro. O caso das paneleiras de Goiabeiras indica o modo pelo qual produtores e detentores culturais podem requerer o reconhecimento e a salvaguarda. Gostaríamos de lembrar que, assim como o inventário não é uma etapa da patrimonialização, a salvaguarda deve acontecer não só com os bens culturais que já foram patrimonializados, mas especialmente com as manifestações culturais que estejam em risco de descaracterização e desaparecimento. Por isso, vemos no inventário cultural participativo um instrumento importante para os grupos sociais inventariados, pois as escolhas são feitas a partir do pertencimento e reconhecimento cultural dos grupos e detentores. Por fim, gostaríamos de finalizar esse vídeo lembrando que foi a partir das diversas reivindicações dos povos tradicionais e grupos sociais detentores em busca de reconhecimento de suas culturas que o Estado brasileiro passou a valorizar o patrimônio cultural imaterial como forma de salvaguardar as mais diversas matrizes culturais que são constitutivas da identidade nacional. Espero vocês no próximo vídeo.